Olá, como vai? Tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Eu sou Renato Alves e eu sou corretor e designer de interiores, para quem não me conhece. Eu tenho recebido muitas solicitações de pessoas e tenho feito muitas reuniões com pessoas do Brasil pedindo que eu encontre casas para eles de $300 mil. E um dos requisitos é lugar bom com boa escola. Então, eu vou dizer para vocês, não existe, tá? Não existe aqui na região de Orlando. Existe casa de 300 mil? Existe, mas em lugares bem distantes, lugares rurais, que não tem boas escolas e assim, longe da civilização. Eu vejo outros colegas de trabalho falando, lugar maravilhoso, casa de 300 mil. Bom, eu costumo dizer para os clientes que hoje, depois da pandemia, 400 a 600 mil, a gente pode dizer que seria mais ou menos classe média. 600 a 900 mil, classe média alta, 1 milhão, acima de 1 milhão ricos. E abaixo de 350 mil, abaixo de 400 mil, seria classe média baixa e daí também a linha da pobreza. E infelizmente, esses lugares têm uma coisa em comum, tem problemas. Tem problemas. Então, às vezes as pessoas, eu sei que é jogar um balde de água fria, né, no sonho da pessoa, mas eu quis fazer esse vídeo para mostrar para você que talvez se você tem 300 mil, ou se você pode comprar até 300 mil, não dá para você entrar numa casa num lugar bom, mas dá para você entrar num excelente apartamento, num excelente lugar, né? Não vai ser um apartamento de 1.000 metros quadrados, nada disso, mas para começar a vida nos Estados Unidos, apartamentos de 2 e 3 dormitórios em locais excelentes com escolas A. Então é isso que eu vou mostrar para você hoje. 3 opções de 3 apartamentos em lugares considerados prime da região de Orlando. Roda a vinheta. O primeiro apartamento que eu vou mostrar para vocês, ele fica aqui no Audubon City Condomínio. Eu já tive 2 unidades aqui. Eu acabei vendendo depois da pandemia porque os preços quase dobraram e eu pude comprar, e como um deles era financiado, eu pude comprar um à vista perto da minha casa. Mas esse condomínio aqui é excelente, principalmente porque esse bairro aqui já foi considerado o melhor bairro de Orlando 10, 20 anos atrás, né? Hoje existem bairros melhores, mas existe uma escola a 2 quadras daqui e essa é uma excelente opção para quem tem um orçamento abaixo de 300 mil. Vamos lá olhar a unidade? Olha só que graça esse apartamento. Quando eu vi nas fotos essa pintura cor de abóbora, eu até fiquei meio assim, mas até que tá bom. Nada que uma ou 2 demãos não vão resolver, mas dá uma olhada. Então a gente tem aqui a sala de estar, ele fica no primeiro andar,
Temos também aqui uma cozinha integrada. E esse apartamento tem 2 quartos com 2 banheiros. Aqui a gente tem a cozinha, uma cozinha pequena, mas tem tudo o que precisa. Pia, lava-louça, geladeira, fogão, micro-ondas e aqui a despensa. Esse primeiro lado aqui é um corredor que tem um quarto, um banheiro e uma lavanderia. Olha só. E aqui é a lavanderia. E desse lado o banheiro. Esse apartamento foi recentemente reformado. Os originais, de 1972, não têm esses acabamentos. E agora, por último, a gente vai ver o master, o banheiro master e a varanda. A decoração é bem tradicional. A cor das paredes são bem fortes, mas é um quarto com bastante espaço. Aqui a gente tem o closet e aqui a gente tem o banheiro master. Vou contar um fato interessante para vocês. Eu tinha uma unidade aqui nesse condomínio e a primeira vez que eu quis fazer a reforma, esse banheiro, o chuveiro era só isso daqui. E eu apresentei a reforma ao comitê de arquitetura e eles não permitiram que eu abrisse todo esse espaço. Aí eu briguei, consegui abrir. Depois que eles viram a reforma, eles pediram a minha planta para servir como modelo para as reformas futuras. E agora eu estou entrando num apartamento que foi reformado com a planta e o layout do banheiro que eu fiz. E aqui, por último, a gente tem a varanda. Dá uma olhada, é uma varanda pequena, mas ela tem uma tela ou uma screen e ali na frente é um jardim, do lado de lá os outros apartamentos. Você pode ver que algumas áreas não tem screen, outras tem, e as pessoas colocam plantas, etc. É muito legal. Esse apartamento ele foi construído em 1972, ele tem 85 metros quadrados, ele está em Audubon Park, que é um dos melhores bairros da cidade. 3 quadras daqui tem uma escola K12 que vai de kindergarten até a 12ª grade. E ela é uma escola A. E o valor desse apartamento é $280 mil. Por ser downtown, ele custa um pouco mais, mas é um excelente lugar para se viver. Bora ver o segundo apartamento? Vamos lá! O segundo apartamento é esse aqui na cidade de Longwood. Não porque é a minha cidade preferida, nada disso. É porque eu achei esse apartamento aqui fantástico. Ele é considerado um apartamento de elite, tá? O preço dele é $324.900. Ele tem 133 metros quadrados, foi construído em 1985 e ele tem 2 quartos, 2 banheiros. Aqui ao lado tem uma escola elementar 8 de 10. E a gente vai ver essa unidade que fica no primeiro andar. Vamos lá? Olha só que sossego, gente. Nem parece que você está num condomínio, né? Um sossego. Essas telhas, elas parecem telhas de barro, mas elas são telhas de concreto pintada para parecer que é de barro. Então esse apartamento, a hora que você entra, tem essa área aqui. Eles colocaram esse carpete aqui fora. Eu sei que é questionável,
Mas é um carpete à prova d'água, entendeu? Não, é um carpete que os americanos usam do lado de fora. Mas olha aqui para você ver. Vem cá. Olha que sossego. Aquela árvore ali, ó, tem 2 ninhos de esquilo. Um ali e um ali. Tudo bem limpinho, bem cuidado. As pessoas têm plantas nas varandas. Essa aqui então é a unidade. Vamos rapidamente mostrar esse segundo apartamento. Quando você entra, entrando à direita, você já vê a cozinha. A cozinha tem uma sala de almoço. Os gabinetes foram pintados, são originais, e os eletrodomésticos são novinhos em folha. Os balcões são de laminado, mas você pode, com pouco dinheiro, trocá-los por quartzo. Diferente do primeiro apartamento que eu mostrei para vocês, esse daqui tem bastante luz. Ele tem o pé direito alto, o telhado inclinado, o teto inclinado, melhor. E olha só, tem todas essas janelas aqui, então é bem claro. O outro era bem escuro. O outro apartamento tinha só 85 metros quadrados, esse tem 133. Olha só o tamanho dessa sala. Aqui seria a sala de jantar, aqui seria a sala de estar. E olha isso aqui que se fazia na década de 80, um minibar. Se você gosta de beber e quer colocar todos os seus vinhos, você pode colocar aqui suas bebidas. Se você não quiser, você fecha, faz um closet ou coloca prateleiras. Mas olha que interessante, esse apartamento tem uma lareira de verdade. Olha só. Nesse inverno aqui em Orlando, nós tivemos alguns dias que fez 3 graus, 4 graus. Nesses dias, quando a gente anda nas ruas, a gente sente o cheiro da lenha das lareiras. E aqui então você pode acender. Bonito, né? E aqui ao lado a gente tem o master. Master super espaçoso, tem uma porta de correr aqui que sai para essa varanda muito gostosa, mais essa janela aqui. Vamos olhar lá fora, que é bem bonito. Olha só, que varanda gostosa. Também tem carpete, não é incomum não, viu? É um carpete à prova d'água, você pega uma máquina que lava ele. Ele é gostoso porque quando está muito frio aqui, você não consegue ficar com o pé, é muito gelado. Então as pessoas às vezes põem tapetes, mas olha só, tem a piscina do condomínio ali, ó. Os esquilos correndo ali, olha lá. Olha os esquilos. Aqui nós temos o banheiro master, que foi parcialmente reformado. Ele tem carpete no chão, que não é incomum nos Estados Unidos. Essa bancada de maquiagem e a pia. Como todo apartamento com essa idade, ainda há algumas coisas que precisam ser trocadas, como por exemplo, o azulejo do box do banheiro, o box do banheiro também. Mas, em geral, o estado do apartamento está excelente, pronto para morar. Do outro lado do apartamento, nós temos o segundo quarto com o segundo banheiro. Pode até ser considerado um apartamento com 2 suítes, porque se fechar essa porta que dá para a sala, esse banheiro fica totalmente privativo para o segundo quarto. Percebemos também que no corredor tem uma abundância de closets, ou seja, tem bastante espaço para guardar as roupas e outras coisas mais. E agora nós vamos ver o terceiro e último apartamento na cidade de Altamonte Springs.
E agora nós chegamos no terceiro apartamento. Esse apartamento também foi construído em 1985. Ele tem 2 quartos, 2 banheiros, 131 metros quadrados e ele está no mercado por 235 mil. Porém, ele precisa de uma reforma. No entanto, é um lugar bem próximo a muito comércio, tem supermercados, academia, etc. Aqui na cidade de Altamonte Springs. Então vamos olhar a unidade, mas lembre-se, ele precisa de uma reforma. Mas se ele for reformado bem bonitinho, ele fica uma graça. Vem ver. Então aqui pela porta da frente tem a cozinha à direita. Os gabinetes devem ter sido trocados em algum momento entre 1985 até hoje. Esse lustre e esse ventilador de teto has to go, precisa ir embora. Mas é uma cozinha bem charmosa. Quem for reformar tem a opção de tirar todas essas paredes aqui e realmente fazer uma cozinha mais aberta, colocar uma pequena ilha, trocar esses eletrodomésticos e deixar mais aberto também com a sala. O interessante é que a sala é pequena, mas ela tem uma lareira, e uma lareira que abre para os dois lados, tanto para a sala quanto para o quarto. Olha só, aqui seria uma pequena, ali seria a sala de almoço, aqui é uma pequena sala de jantar, e aqui a sala de estar, com a varanda, e aqui a gente tem uma lareira de verdade dentro de um apartamento, olha só. Isso aqui hoje não se usa mais, né? Mas se você gosta de um design tradicional, isso aqui é uma mão cheia. Mas daria realmente para trocar essas pedras aqui, fazer um negócio bem bonitinho. Inclusive, tirando isso daqui, dá mais espaço aqui para sofás. Vem ver esse quarto. Esse quarto não tem luz, porque esse ventilador de teto aqui não tem a lâmpada. Então provavelmente era iluminado pelos abajures. Mas olha só, a lareira, ela abre para os dois lados, né? Então você coloca um fogo ali para aquecer a sala, aquece aqui também. Aonde tem esse pequeno bar aqui, porque tem um batente aqui, isso me diz que isso aqui era uma passagem para o banheiro. E eles fecharam e abriram o banheiro só do outro lado. Então tem um banheiro com chuveiro do outro lado, mas desligado desse quarto. Então se você tem uma visita, a visita sai, vai lá, toma banho, sai de toalha, passa no meio da cozinha, da sala, né? Que beleza. Então assim, numa reforma, abriria isso aqui e faria realmente uma suíte aqui embaixo e a master suíte lá em cima. Vem ver o banheiro. O banheiro é obscuro. Olha só, fica à vontade. Eu acho que esse banheiro tem papel de parede por tudo quanto é lado. Dá pra ver que deveria ter uma abertura para outro quarto. E ele é bem escuro. É comum aqui nos Estados Unidos dos banheiros não terem janela. Então, o que se instala é um exaustor dentro dos banheiros que absorve o vapor. E também, por lei, ele precisa ter o exaustor. Em caso de que alguém se prenda dentro do banheiro, ele pode fazer com que o ar circule. Saindo aqui do banheiro, nós temos a lavanderia com a máquina de lavar e a máquina de secar. Essas máquinas são muito boas, essa marca Maytag é muito boa. Agora eu queria explicar uma coisa, olha só. Erro de projeto, né? Então assim, precisa ser ajustado para que essa secadora abra. Mas é realmente interessante. Uma coisa que esse apartamento tem, que o outro também tinha, o último, mas nós não pudemos mostrar, era uma garagem. O segundo apartamento, esse de 324, ele tem uma garagem. E esse aqui também tem. O primeiro apartamento era só vaga. Então, ainda está com as coisas do antigo proprietário, né? Que vai tirar. Isso é muito comum aqui nos Estados Unidos.
Quando eu comprei a minha casa e o corretor mostrou a garagem, a gente só conseguiu olhar da porta mesmo, a gente nem conseguiu entrar dentro da garagem. E por que que os americanos enchem a garagem assim? Porque as coisas aqui são baratas. E aí eles compram e acumula. Vamos lá em cima? Achei um charme esse telhado inclinado aqui, esse pé direito e um apartamento com parapeito. Por isso que eu acho que, embora ele esteja numa situação meio ruim, mas se você gastasse um pouco aqui, ele ia ficar tão bonito. Olha o master como é grande. Tem 2 closets aqui, bem-vindo aos anos 80, que as portas dos closets eram de espelho. Olha só. Isso aqui também dá para pôr um pouco mais para cá, fazer um walk-in closet, mas tem um master bem grande. Não precisaria ser tão comprido. O que eu faria aqui mesmo é mover um pouco essa parede para cá para aumentar esse banheiro. Dá uma olhada, é um banheiro bem pequenininho, serve aos propósitos, mas dá para aumentar consideravelmente se a gente mover um pouco essa parede para cá. Esse apartamento também tem uma varanda no segundo andar. Olha só. Essa área do fundo é uma área de reserva, tem até um pequeno lago ali atrás e a vegetação. E aí, você gostou desses 3 apartamentos que eu mostrei para você? Então faz assim, comenta para mim qual deles você compraria. Se você tivesse um orçamento de 300 mil, qual deles você compraria? O primeiro, que é no centro de Orlando, custa 280 mil dólares, mas é um pouco menor. O segundo, que fica em Longwood, um pouco maior, um condomínio mais elitizado por 325 ou 324.900. Ou se você compraria esse aqui, que é 235 mil, e faria uma reforma na cidade de Altamonte Springs. Deixa nos comentários, estou curioso para saber. Uma última coisa que eu gostaria de falar com vocês antes de eu me despedir é o seguinte. Amanhã nós vamos fazer uma enquete no Instagram. Eu recebo muitos comentários das pessoas falando: mostra o imóvel assim, mostra o imóvel assado, mostra a cidade assim, mostra apartamento, mostra a casa. Então, amanhã no meu Instagram profissional, que é Renato Alves _corretor, nos stories vai ter uma enquete perguntando para as pessoas qual é o imóvel que elas querem ver aqui no canal. E o que a maioria decidir, a gente vai gravar, tá certo? Obrigado por ter assistido. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveite e se inscreva. Ative todas as notificações para que você não perca nenhum dos vídeos que nós postamos todas as semanas. E eu vejo vocês na semana que vem, às 18 horas do Brasil. Tchau, tchau.